3h15 da manhã. A umidade da noite caribenha adere a um complexo residencial fortificado em Fuerte Tiuna, o coração nervoso do aparato de defesa venezuelano. Este não é o Palácio de Miraflores. A residência é funcional, discreta, projetada para segurança, não para propaganda. É um nó de poder invisível ao público, um centro de comando operacional. Acima, a 10.000 pés, o zumbido baixo de um drone de vigilância é inaudível no solo. Seu sensor infravermelho mapeando assinaturas de calor dentro da estrutura. Na periferia do complexo, o som de botas de combate em grama úmida é absorvido pela escuridão. Não há gritos, nem disparos de alerta. Apenas o clique metálico e surdo de uma ferramenta de arrombamento hidráulica, quebrando a integridade de uma porta reforçada. O silêncio que se segue é absoluto. Profissional. Uma equipe da Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais, a JSOC, move-se com uma economia de movimento letal através dos corredores. Eles não estão aqui para um confronto cinético prolongado. Esta é uma operação de extração cirúrgica de um HVT, um alvo de alto valor. O alvo não é o presidente. O alvo é a arquiteta do regime. Para entender a lógica desta violação de soberania, é preciso recuar para 2013. Em uma sala de reuniões da Assembleia Nacional, o ar-condicionado luta contra o calor de Caracas. Cília Flores, então presidente do Legislativo, articula com precisão glacial a nomeação de juízes leais para o Tribunal Supremo de Justiça. Seu rosto é uma máscara de controle, cada palavra calibrada para efeito máximo. Ela não estava apenas influenciando o judiciário. Ela o estava reescrevendo em nível de código-fonte. Cada nomeação era um firewall. Cada decisão judicial, um tijolo no muro de impunidade que protegeria o regime. A hibris do sistema era a crença de que o controle total sobre as instituições nacionais os tornava intocáveis, imunes às leis de outras nações. O erro fundamental de cálculo foi ignorar a natureza do adversário. A estratégia norte-americana não via a Venezuela como um Estado-nação soberano, mas como uma organização criminosa transnacional. Portanto, as ferramentas de engajamento não seriam diplomáticas, mas legais e cinéticas, baseadas em estatutos com jurisdição extraterritorial como a Lei Rico e o Kingpin Act, projetados para desmantelar cartéis. A construção do caso foi um exercício de paciência burocrática e vigilância tecnológica. Por anos, a DEA e o Departamento do Tesouro operaram nas sombras, acumulando dados. Imagens de satélite de alta resolução monitoravam voos não registrados decolando de pistas de terra improvisadas no Arco Mineiro. Suas cargas de ouro destinadas a centros de lavagem em Istambul e Dubai. Em escritórios estéreis e climatizados na Virgínia, analistas da FinCEN, a rede de repressão a crimes financeiros, passavam dias conectando transferências bancárias. Eles traçaram o fluxo de ativos da estatal petrolífera PDVSA através de múltiplas camadas de empresas de fachada em paraísos fiscais, construindo um mapa financeiro detalhado da cleptocracia que sustentava o regime de Maduro. O sistema parecia impenetrável, uma fortaleza de sigilo bancário e lealdade comprada. Contudo, toda estrutura, não importa quão robusta, possui um ponto de falha. O ponto de virada não veio de um satélite ou de um algoritmo, mas da fragilidade humana. Um desertor de alto nível do clã Flores, sentindo o cerco se fechar, fez contato com um adido da embaixada americana. Em troca de asilo para si e sua família imediata, e inclusão no programa de proteção a testemunhas, ele entregou o ativo mais valioso, inteligência acionável. A localização precisa dos servidores que continham a contabilidade paralela do regime, os padrões de rota da primeira-dama e, crucialmente, as vulnerabilidades na sua segurança pessoal. A armadilha estava montada. A operação não visava apenas uma pessoa, visava o centro de gravidade financeiro de todo o sistema. A narrativa oficial vendida ao mundo retrata Nicolás Maduro como a figura central, o herdeiro de Chávez. A realidade operacional, no entanto, é que ele funciona como um para-raios.
Uma figura pública projetada para absorver a pressão internacional e a dissidência interna. A verdadeira diretora de operações, a CEO do cartel estatal, sempre foi Cília Flores. Sua genialidade reside no uso do nepotismo não como corrupção, mas como uma ferramenta de Estado. Ela teceu uma rede de lealdade baseada em laços de sangue e lucro compartilhado, tornando o sistema imune a traições convencionais que afligem outras autocracias. Um organograma de inteligência, se fosse tornado público, revelaria a estrutura. Primos, irmãos e sobrinhos do clã Flores ocupam posições estratégicas. Diretores financeiros na PDVSA, chefes de alfândega nos portos de La Guaira e Puerto Cabello, comandantes locais do SEBIN, o Serviço de Inteligência. Cada nó da rede responde diretamente a ela, garantindo o controle sobre os fluxos de caixa. O pacto é simples e brutal. Lealdade absoluta em troca de uma participação nos lucros da extração de ativos. Os números, rastreados pela OFAC, são concretos. As remessas de ouro para a Turquia e os Emirados Árabes Unidos geravam um fluxo de caixa que era então usado para pagar comissões diretas a generais específicos, garantindo a lealdade do alto comando militar. Vamos parar por um momento. A análise que você está recebendo agora não estará disponível em canais de notícias corporativos. Plataformas digitais suprimem ativamente esta linha de investigação, preferindo a narrativa simplista de um conflito ideológico. Elas dependem da sua distração. Inscrever-se neste canal não é apenas um clique. É um pacto de resistência contra a desinformação programada. O poder de Cília não era político, era contábil. Ela era a única pessoa com acesso e autoridade para movimentar os fundos que mantinham a elite do regime coesa. Sem suas assinaturas digitais, sem suas ordens de transferência, o sistema de pagamentos que compra a lealdade dos generais e burocratas simplesmente para de funcionar. A Operação JSOC era, na sua essência, uma decapitação financeira. O objetivo não era ideológico. A motivação pragmática era a consolidação de um império familiar, estimado entre 15 e 20 bilhões de dólares. Um portfólio diversificado, com ativos em ouro extraído ilegalmente do arco mineiro, petróleo vendido com desconto no mercado negro para contornar sanções, e uma porcentagem significativa dos lucros do narcotráfico que transitam pelo país. O objetivo final não era sustentar um projeto socialista, mas criar uma dinastia financeira resiliente. Uma estrutura de riqueza que pudesse sobreviver ao inevitável colapso do Estado venezuelano, garantindo poder e segurança para o clã Flores por gerações, independentemente de quem ocupasse o palácio presidencial. A política era apenas o veículo para a acumulação primitiva de capital. A narrativa fabricada pela propaganda estatal de Cília, como a primeira combatente ou uma conselheira leal, era uma obra-prima de ofuscação. Enquanto Maduro discursava para as câmeras, ela gerenciava os livros contábeis. Enquanto ele absorvia os ataques da oposição, ela garantia que os pagamentos chegassem às contas certas na Suíça, Rússia e Emirados Árabes Unidos. A prisão de seus sobrinhos, Franqui Francisco Flores de Freitas e Efraim Antônio Campo Flores, em 2016, foi o primeiro sinal público da profundidade da operação. O uso de passaportes diplomáticos e da rampa presidencial do aeroporto de Maiquetía para o tráfico de cocaína não foi um ato de imprudência. Foi um sintoma da arrogância de um sistema que se acreditava totalmente impune. O decreto presidencial, no 2248, que criou o Arco Minero del Orinoco em fevereiro de 2016, foi outro movimento estratégico. Sob o pretexto de desenvolvimento nacional, ele efetivamente legalizou a militarização e a exploração predatória de vastos recursos minerais. Os lucros, no entanto, eram escoados por canais controlados diretamente pela família Flores, fora de qualquer supervisão estatal. De volta à operação em tempo real, a equipe de extração ignora os guardas pessoais, neutralizando-os com táticas não letais. O seu destino é um escritório reforçado no subsolo da residência. Eles não estão aqui para ocupar o terreno. O objetivo não é um confronto prolongado, mas a captura de 3 ativos específicos que podem desmantelar o império. Primeiro, Cília Flores, o nó humano da rede.
Segundo, seu laptop criptografado, que contém as chaves de acesso para a rede financeira offshore. Terceiro, um conjunto de drives de estado sólido, backups físicos da contabilidade paralela. A tensão não vem do risco de combate, mas da pressão do relógio. A janela de oportunidade é de 12 minutos. Esse é o tempo estimado desde a entrada até a saída, antes que as forças de reação rápida do regime, alertadas pela quebra de comunicação, possam ser mobilizadas e chegar ao local. A extração não será por terra. Um helicóptero MH-6 Little Bird, pequeno, rápido e quase silencioso, aguarda em um ponto de pouso próximo, seus rotores girando lentamente na escuridão. A captura é executada com precisão. Cília Flores é contida sem ferimentos. O equipamento é recolhido. A equipe se exfiltra, desaparecendo na noite venezuelana. O Little Bird sobe rapidamente. Seu perfil baixo o torna quase invisível aos radares primários. Em minutos, ele está sobre o Mar do Caribe, a caminho de uma base da DEA em Porto Rico. A operação foi um sucesso. 6 horas da manhã. Um Nicolás Maduro visivelmente abalado aparece na televisão estatal. Ele projeta fúria controlada para as câmeras, denunciando um ato de agressão imperialista, um sequestro orquestrado por Washington. Sua retórica é inflamada, projetada para mobilizar sua base e a opinião pública internacional contra a violação da soberania nacional. Nos bastidores, no entanto, o contágio do pânico se espalha. Generais e ministros, figuras-chave do regime, tentam contatar seus operadores financeiros, os intermediários que gerenciam seus pagamentos. As chamadas não são atendidas. As transferências programadas, que deveriam ter chegado durante a noite, não aparecem nas contas. O sistema de incentivos parou. O poder real não residia no Palácio de Miraflores. Ele estava nos servidores criptografados que agora voavam sobre o Caribe. Sem a CEO para autorizar as transações, a holding criminosa que se passava por um governo entra em colapso financeiro. A lealdade comprada com dinheiro do petróleo e do ouro evapora quando os pagamentos cessam. A estrutura de comando, antes unificada pelo fluxo constante de capital ilícito, começa a se fraturar. Generais que antes respondiam a um poder central, agora olham para os ativos que controlam em seus próprios territórios. O controle sobre uma mina de ouro ou uma rota de tráfico torna-se mais valioso do que uma posição no governo central. O cenário futuro se desenha com uma clareza brutal. Com a estrutura financeira decapitada, o regime não entra em colapso de forma limpa. Ele se fragmenta em uma coleção de feudos, controlados por senhores da guerra em uniformes militares. Generais que agora lutam entre si pelos restos dos ativos estatais e das economias ilícitas. A Venezuela se torna um mosaico de territórios controlados por diferentes facções do exército e das milícias, cada uma com sua própria fonte de financiamento e sua própria agenda. A guerra civil de baixa intensidade, antes contida pelo poder centralizador de Cília Flores, agora se torna a realidade dominante no terreno. O país mergulha em um novo nível de caos. Um precedente perigoso foi estabelecido no tabuleiro geopolítico global. A nova doutrina de guerra híbrida, demonstrada nesta operação, não visa mais derrubar ditadores através de invasões ou revoluções coloridas. A nova estratégia é mais sutil e, talvez, mais eficaz. A extração cirúrgica dos operadores financeiros e o confisco de seus ativos. Neste novo paradigma, a soberania nacional torna-se um conceito flexível, quase irrelevante, quando um Estado é reclassificado por uma potência rival como uma empresa criminosa. A guerra não é declarada contra nações, mas contra redes financeiras. O campo de batalha não é o território, mas o sistema bancário global e os servidores de dados. A questão que permanece é complexa e desprovida de respostas fáceis. A extração de um operador-chave como Cília Flores, violando a soberania de uma nação, é uma ferramenta legítima de segurança global para desmantelar uma cleptocracia que causa miséria ao seu povo? Ou é um ato de imperialismo econômico que estabelece um precedente perigoso? Este precedente permite que qualquer líder, de qualquer nação,
possa ser extraído por razões econômicas se seus interesses entrarem em conflito com os de uma superpotência. A linha entre a aplicação da lei internacional e a pirataria estatal torna-se perigosamente tênue. A estabilidade do sistema internacional, baseada na soberania westfaliana, é posta em xeque. Enquanto a mídia corporativa e os acadêmicos debatem a retórica de Maduro e a legalidade da intervenção, você agora compreende a arquitetura invisível do poder que realmente importa. Você não se concentra na fachada política. Você analisa a estrutura de contabilidade paralela. Você não vê a manchete. Você lê o balanço financeiro do cartel. A descriptografia dos ativos digitais capturados na operação já começou em uma instalação segura da NSA. As primeiras análises revelaram uma rede de pagamentos que se estende muito além da Venezuela, implicando políticos, empresários e operadores financeiros em toda a América Latina, incluindo figuras proeminentes no Brasil. A teia é mais vasta do que se imaginava. Em nosso próximo dossiê, seguiremos o rastro desse dinheiro. Vamos expor os nomes contidos nesses arquivos, detalhando como a corrupção venezuelana foi exportada e como ela alimentou redes de poder em nações vizinhas. A história da queda da Casa Flores está apenas começando. Inscreva-se para garantir que você terá acesso a essa continuação. 13h15 da manhã. Fuerte Tiuna, Caracas. A umidade noturna adere ao concreto de um complexo residencial fortificado, o coração nervoso do aparato de defesa venezuelano. Acima, o zumbido baixo de um drone de vigilância a 10.000 pés é inaudível. No solo, o clique metálico de uma ferramenta hidráulica quebrando uma porta reforçada é o único som que viola o silêncio. A operação de extração começou. Enquanto os canais de notícias corporativos repetiam as mesmas manchetes rasas sobre sanções e retórica presidencial, uma realidade operacional muito mais brutal era desenhada nas sombras. A verdadeira arquitetura do poder não estava sendo debatida em fóruns públicos, mas mapeada em salas de situação. Este não é mais um relatório superficial. Este é o dossiê definitivo sobre o evento. A extração do ativo de alto valor foi o resultado final de uma equação complexa, o último movimento em um tabuleiro de xadrez invisível ao público. Para compreender a lógica por trás desta violação de soberania e a precisão da sua execução, é preciso voltar, não para o início do regime, mas para as 48 horas que selaram seu destino. O ano é 2013. Em uma sala de reuniões da Assembleia Nacional, o ar-condicionado falha em combater a umidade de Caracas. Cília Flores, então presidente do Legislativo, articula com precisão glacial a nomeação de juízes leais para o Tribunal Supremo de Justiça. Seu rosto é uma máscara de controle, cada palavra calibrada para efeito máximo, cada gesto uma demonstração de poder absoluto. Ela não estava simplesmente influenciando o judiciário. Ela o reescrevia em nível de código-fonte, construindo uma fortaleza de impunidade. Cada nomeação era um firewall, cada decisão judicial um tijolo no muro que protegeria o regime de qualquer consequência legal. A híbris do sistema era a crença de que o controle total sobre as instituições nacionais os tornava intocáveis. O erro fundamental de cálculo foi ignorar a natureza do adversário. A estratégia norte-americana não via a Venezuela como um Estado-nação soberano, mas como uma organização criminosa transnacional. Portanto, as ferramentas de engajamento não seriam diplomáticas, mas legais e cinéticas, baseadas em estatutos com jurisdição extraterritorial como a Lei Rico, projetada para desmantelar cartéis. A motivação pragmática, oculta sob camadas de retórica anti-imperialista, nunca foi ideológica. O objetivo era a consolidação de um império familiar estimado entre 15 e 20 bilhões de dólares. Um portfólio diversificado com ativos em ouro extraído ilegalmente do arco mineiro, petróleo vendido no mercado negro e uma porcentagem significativa dos lucros do narcotráfico. Eles se sentiam intocáveis, não por causa de seus tanques, mas por causa de sua arquitetura financeira. Acreditavam que a complexa rede de empresas de fachada e contas em paraísos fiscais os tornava imunes à extração de ativos. Operavam com a confiança cega
de que a soberania nacional era um escudo absoluto para suas transações privadas e ilícitas. A tensão não começou por uma disputa de recursos ou dívidas não pagas, mas por uma reclassificação fundamental do adversário. O regime de Maduro e Flores não seria tratado como um governo, mas como um indiciamento selado aguardando execução. O jogo havia sido redefinido sem que eles soubessem. A caçada já havia começado. A construção do caso foi um exercício de paciência burocrática e vigilância tecnológica. Por anos, a DEA e o Departamento do Tesouro operaram nas sombras, acumulando dados. Imagens de satélite de alta resolução monitoravam voos não registrados, decolando de pistas de terra improvisadas no Arco Mineiro. Suas cargas de ouro destinadas a centros de lavagem de ativos em Istambul e Dubai. Em escritórios estéreis e climatizados na Virgínia, analistas da FinCEN, a rede de repressão a crimes financeiros, passavam dias conectando transferências bancárias. Eles traçaram o fluxo de ativos da estatal petrolífera PDVSA através de múltiplas camadas de empresas de fachada em paraísos fiscais, construindo um mapa financeiro detalhado da cleptocracia que sustentava a arquitetura do regime. O sistema parecia impenetrável, uma fortaleza de sigilo bancário e lealdade comprada, com camadas de ofuscação financeira projetadas para derrotar qualquer auditoria convencional. A coesão interna, garantida pela rede familiar, parecia imune a fraturas, gerando uma confiança cega na própria arquitetura de poder. Contudo, toda a estrutura, não importa quão robusta, possui um ponto de falha. O ponto de virada não veio de um satélite ou de um algoritmo, mas da fragilidade humana. Um desertor de alto nível do clã Flores, sentindo o cerco se fechar e as reservas financeiras do regime diminuírem drasticamente, fez contato com um adido da embaixada americana em um país terceiro. O medo superou a lealdade familiar. Em troca de asilo para si e sua família imediata e inclusão no programa de proteção a testemunhas, ele entregou o ativo mais valioso, inteligência acionável. A localização precisa dos servidores que continham a contabilidade paralela do regime, os padrões de rota da primeira-dama e, crucialmente, as vulnerabilidades na sua segurança pessoal. A armadilha estava montada. Com a inteligência confirmada, a certeza burocrática se instalou em Washington. Um indiciamento selado foi redigido sob a Lei Rico, reclassificando o alvo como líder de uma organização criminosa. A operação de extração foi planejada não como um ato de guerra, mas como a execução de um mandado com jurisdição extraterritorial. A transição seria limpa. A narrativa oficial, a que é servida em doses diárias pela mídia corporativa, é uma cortina de fumaça cuidadosamente construída. Ela foca em Nicolás Maduro como o epicentro do poder, o herdeiro ideológico de um projeto político. Esta é uma distração deliberada, uma peça de teatro geopolítico projetada para ocultar a verdadeira arquitetura de comando, que não é política, mas financeira. O que sustenta o regime não é um exército leal a uma causa, mas uma estrutura empresarial familiar. O clã Flores não é um apelido pejorativo da oposição, é a descrição técnica de um organograma de poder. Cília Flores utilizou o nepotismo não como um subproduto da corrupção, mas como a ferramenta primária para a construção de um Estado mafioso resiliente e a prova de traições externas. Um mapa de inteligência da rede revelaria a sua simplicidade brutal. Primos, irmãos e sobrinhos foram metodicamente posicionados como diretores financeiros na PDVSA, como chefes de alfândega nos portos estratégicos de La Guaira e Puerto Cabello, e como comandantes locais do SEBIN, o Serviço de Inteligência. Cada nó da rede responde diretamente a ela, garantindo controle absoluto sobre os fluxos de caixa. O pacto que une esta estrutura é desprovido de qualquer ideologia. É um contrato de lealdade absoluta em troca de uma participação percentual nos lucros da extração de ativos do Estado. A traição torna-se financeiramente ilógica, pois significaria a exclusão do sistema de pagamentos que garante a riqueza e a impunidade de cada membro da rede. A lealdade é um item na planilha. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. A análise que você está recebendo agora
é sistematicamente suprimida por algoritmos que favorecem narrativas simplificadas. Eles contam com sua passividade. Inscrever-se neste canal não é um ato de consumo de conteúdo. É um pacto de resistência para garantir o acesso a uma camada de informação que poucos têm a coragem de analisar. Os dados brutos, rastreados pela OFAC, quantificam a operação. As remessas de ouro extraído ilegalmente do arco minero para a Turquia e os Emirados Árabes Unidos geravam um fluxo de caixa líquido de centenas de milhões de dólares por mês. Esse dinheiro não entrava no Tesouro Nacional. Ele era desviado para um sistema de contabilidade paralelo, a verdadeira fonte de poder. Esse capital era então usado para pagar comissões diretas, em contas offshore, a um grupo seleto de generais que controlam as divisões blindadas e as zonas de defesa estratégica. A lealdade do alto comando militar não era ao presidente, mas ao alerta de transferência bancária que chegava pontualmente no início de cada mês. Sem esse pagamento, o regime não sobrevive a uma tarde. O portfólio do clã era diversificado. Além do ouro, incluía a venda de petróleo no mercado negro com descontos agressivos para contornar sanções, e uma comissão sobre cada carregamento de narcóticos que utilizava o território venezuelano como corredor logístico para a Europa e os Estados Unidos. Era uma holding criminosa perfeitamente integrada, operando sob a fachada de um Estado soberano. O cinismo final reside no fato de que corporações internacionais de energia e mineração já possuíam planos de contingência e equipes de negociadores prontas. Elas não esperavam por uma transição democrática. Elas aguardavam o colapso da estrutura financeira para negociar contratos de exploração diretamente com os generais que controlassem os ativos no terreno. O capital não tem ideologia. A equipe de extração se move com uma fluidez predadora pelos corredores silenciosos, ignorando os aposentos e os guardas pessoais neutralizados com precisão não letal. Eles não são uma força de ocupação. São instrumentos cirúrgicos com um único destino. Seu alvo não é a residência, mas o cérebro eletrônico e humano escondido em suas entranhas, o verdadeiro centro de gravidade do regime. O destino é um escritório reforçado no subsolo, um bunker de comando pessoal invisível em qualquer planta oficial da estrutura. O clique suave de uma ferramenta de violação eletrônica desativa a fechadura magnética. A porta de aço se abre sem alarde, revelando o santuário onde as decisões que realmente importavam eram tomadas, longe das câmeras e dos discursos inflamados para as massas. A missão não é um confronto prolongado, mas a captura de 3 ativos específicos que podem desmantelar o império financeiro de dentro para fora. Primeiro, Cília Flores, o nó humano da rede. Segundo, seu laptop criptografado, que contém as chaves de acesso para a rede financeira offshore. Terceiro, um conjunto de drives de estado sólido, os backups físicos da contabilidade paralela. O contraste no interior do escritório é absoluto. De um lado, a calma fria e metódica dos operadores da JSOC, seus movimentos econômicos e sem emoção. Do outro, o choque paralisante no rosto da arquiteta do regime, a descrença de quem se julgava intocável. O poder dela, construído sobre leis manipuladas e lealdade comprada, evapora diante da força física irrestrita. A tensão não vem do risco de combate iminente, mas da tirania implacável do relógio. A janela de oportunidade operacional é de exatos 12 minutos, do ponto de entrada ao ponto de saída. Esse é o tempo estimado antes que as forças de reação rápida do regime, alertadas pela inevitável quebra de comunicação, possam ser mobilizadas e chegar ao local para selar o perímetro. A extração não será por terra, uma rota vulnerável e lenta. Em um ponto de pouso próximo, oculto pela vegetação e pela escuridão, um helicóptero MH-6 Little Bird aguarda. Pequeno, ágil e quase silencioso, seus rotores giram lentamente, uma promessa de exfiltração rápida sobre o território hostil, uma anomalia tecnológica pronta para desaparecer na noite caribenha. A captura é executada com uma precisão desprovida de drama. Cília Flores é contida sem ferimentos. O clique das algemas de plástico,
o único som agudo no silêncio do escritório. O equipamento digital é recolhido em bolsas antiestáticas e selado. O poder que sustentava um Estado-nação agora está contido em alguns quilos de hardware e em uma única prisioneira de alto valor. A equipe se exfiltra com a mesma eficiência com que entrou, movendo-se como fantasmas de volta para a escuridão. Eles se dissolvem na noite venezuelana, embarcando no Little Bird, que sobe rapidamente, seu perfil baixo tornando-o quase invisível aos radares primários. Em minutos, ele está sobre as águas abertas do Mar do Caribe, um ponto anônimo movendo-se em alta velocidade. O helicóptero segue um curso direto para uma base da DEA em Porto Rico, um território seguro onde os ativos digitais e humanos serão processados. A violação da soberania foi completa, limpa e inegável. O centro de comando financeiro do regime venezuelano havia sido fisicamente removido do tabuleiro de xadrez geopolítico. A operação foi um sucesso cirúrgico. 6 horas da manhã. Um Nicolás Maduro visivelmente abalado aparece na televisão estatal, projetando uma fúria controlada para as câmeras e denunciando um ato de agressão imperialista. Nos bastidores, no entanto, o contágio do pânico se espalha. Generais e ministros, figuras-chave do regime, tentam desesperadamente contatar seus operadores financeiros, mas as chamadas não são atendidas. O sistema de incentivos parou. O poder real não residia no Palácio de Miraflores ou nos quartéis, mas nos servidores criptografados que agora voavam sobre o Caribe. Sem a diretora de operações para autorizar as transações, a holding criminosa que se passava por um governo entra em colapso financeiro sistêmico. A lealdade comprada com dinheiro do petróleo e do ouro evapora instantaneamente quando os pagamentos cessam. A estrutura de comando, antes unificada pelo fluxo constante de capital ilícito, começa a se fraturar em tempo real. Generais que antes respondiam a um poder central, agora olham para os ativos que controlam em seus próprios territórios. O controle sobre uma mina de ouro ou uma rota de tráfico torna-se mais valioso do que uma posição no governo central. Enquanto a coreografia diplomática se desenrolava em fóruns internacionais, com condenações protocolares da violação da soberania, a verdadeira Realpolitik operava em canais secretos, corporações de energia e governos rivais, que publicamente criticavam a operação, já iniciavam contatos com os novos senhores da guerra para negociar acesso aos recursos minerais e petrolíferos. A indignação pública era apenas uma ferramenta de negociação. O ativo humano, Cília Flores, agora se encontrava em uma instalação segura, não para um julgamento político, mas para um interrogatório técnico focado em chaves de acesso e redes financeiras. Sua humilhação não era pública, mas burocrática e total. Em Caracas, os novos gerentes do caos, seus antigos generais, já redesenhavam o mapa do poder, dividindo o butim de um Estado falido. O que estamos testemunhando é apenas o começo da desintegração. Com a estrutura financeira central decapitada, o regime não colapsa de forma limpa. Ele se fragmenta em uma coleção de feudos, controlados por generais que agora lutam entre si pelos restos dos ativos estatais e das economias ilícitas. O país não transita para a democracia, mas mergulha em uma guerra civil de baixa intensidade. Um precedente perigoso foi estabelecido no tabuleiro geopolítico. A nova doutrina de guerra híbrida, demonstrada aqui, não visa mais derrubar ditadores, mas sim extrair cirurgicamente seus operadores financeiros e confiscar seus ativos. A soberania nacional torna-se um conceito irrelevante quando um Estado é reclassificado por uma potência rival como uma empresa criminosa, transformando a geopolítica em uma execução de sentenças. Foi esta uma libertação necessária para desmantelar uma cleptocracia ou uma ocupação neocolonial que estabelece um novo padrão de intervenção? Enquanto o mundo debate a retórica, você que chegou até aqui faz parte da minoria que busca a verdade na arquitetura invisível do poder. Você não se contenta com a manchete. Você exige acesso ao balanço financeiro do cartel. A descriptografia dos arquivos capturados já revelou uma teia de pagamentos que se estende por toda a América Latina, com implicações diretas para figuras de poder no Brasil.
Ative as notificações. A próxima peça do dominó vai cair em breve, e nós estaremos aqui para documentar cada movimento, expondo os nomes que eles acreditavam estarem para sempre protegidos.